coisa que eu preciso que você diga, Britinho, é o seu nome completo e que você autoriza a gente utilizar a sua imagem neste documentário. Aí pode falar, meu nome é José Gonçalves de Brito, eu autorizo vocês usarem minha imagem neste documentário. Beleza. Sempre falando pra mim, tá? Tá legal. Vamos lá. Pode falar. Miguel, meu nome é José Gonçalves de Brito, popular Britinho, e vocês estão totalmente autorizados a usar a minha imagem, né, para fazer esse documentário. Tá bom. Brito, como é que se deu a sua vinda para Maringá? Como é que vocês chegaram aqui? Fala um pouquinho dessa chegada no trem aqui em Maringá e da onde que vocês vieram. Correto, eu morava até então na cidade de Apucarana e meu pai sempre foi carroceiro. E a chegada do trem a uma cidade era sempre uma novidade e trazia bons frutos, principalmente para os carroceiros, porque o trem de passageiro também tem os vagões de carga, né? Então as mudanças eram despachadas nos vagões. Meu pai, sabendo da história, porque meu cunhado trabalhava na estrada de ferro, sabia do dia da inauguração, e ele saiu no final de 53 de Apucarana de carroça, viajou durante 2 dias, chegou a Maringá, pediu para se arranchar na casa de uma pessoa estranha, mas que acolheu ele muito bem, porque naquela época todo mundo acreditava em todo mundo, e se arranchou ali até que a mudança viesse no trem no dia da inauguração. Então isso se deu em 31 de janeiro de 1954. Como é que foi a inauguração da estação ferroviária de Maringá, Britinho? O que você se lembra daquele evento? Eu gostaria de falar, inclusive, que todas as estações das cidades que para chegar até aqui, que foram inauguradas, tudo, né? Pirapó, Cambira, Jandaia, Mandaguari, Marialva, o trem parava e nas estradas, nas ferroviárias, todas elas colocavam uma fita verde e amarela e o trem cortava aquela fita. Até que chegou em Maringá com uma multidão muito grande esperando o trem, né? E foi aí que nós chegamos nesse trem lotado de pessoas, com uma recepção muito grande de pessoas que estavam ansiosas para a chegada da locomotiva. Legal. Britinho, quando vocês chegaram aqui, em qual região da cidade vocês foram morar? E como é que era essa região na época? A Copel tinha a estação antiga, onde hoje é o Colégio Nobel. Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete. Aí meu pai conseguiu se arranchar na casa do seu Mateus, agora me lembrei, sem conhecer. E ele chegou, pediu para se arranchar e no início meu pai arrumou uma casa naquelas imediações da Copel e moramos um pouco tempo, depois fomos para a Vila Operária. Vocês moraram ali na região da Zona 7 e depois vocês foram para Vila Operária. Exatamente. Como é que era na Vila Operária, Brito? Vocês moravam em qual rua ali? Fala um pouquinho dessa região que vocês moravam ali na Vila Operária. A Rua Itapura. Quase... Era uma região muito embrionária, não tinha infraestrutura? Não tinha. Inclusive eu fiz a primeira comunhão na Igreja São José. Ela usava muito as edificações, eram metade alvenaria, metade madeira, como era a Igreja São José. E ali começava a Riachuelo, a Avenida Riachuelo, que era a tradicional e a mais famosa da Vila Operária. E daí fomos morar na Itapura, que era lá no final da Avenida Riachuelo. E você trabalhou em vários lugares, né? Você falou que você trabalhou na Zacarias com 13 anos, trabalhou numa fábrica de palmitos, na Prosdócio, no Grande Hotel. Como é que você foi parar no rádio, Britinho? Porque assim, você virou um músico, né? Aprendeu a tocar cavaquinho, que você estava falando, depois foi pro violão. Como é que foi você entrando na música e ao mesmo tempo você foi parar na rádio, quando você começou a trabalhar na Rádio Jornal? Fala um pouquinho para nós sobre você na música e na rádio. Perfeitamente. Nós começamos a tocar em rádio, eu e meu irmão, era um duo de violões, só solos, né? Em 1957, no programa do Orlando Maninho, Coronel do Rancho, programa Alegria no Sertão. Nessa época a gente morava na rua Marcílio Dias. Nós tínhamos 15 minutos para fazer a apresentação de estúdio
dava para tocar 3, 4 músicas. A gente vinha da operária de bicicleta com violão, cada um com violão, e fazia ali 3, 4 músicas. Foi aí que comecei no rádio. Depois começamos a tocar no auditório, no programa Clube do Caçula, já em 58. Aí em 59 eu já conhecia os diretores, todo mundo, e sabia como funcionava o rádio, e eu acabei sendo convidado para se eu queria trabalhar como operador de som na rádio. Aí comecei como operador de som, depois discotecário, chefe de escritório, tesoureiro, locutor, enfim, até que cheguei a inspetor de 17 emissoras de rádio, que era da Rede Paranaense de Rádio. Isso foi em 69. Aí me deram o Joaquim Dutra me ofereceu a gerência da Rádio Cultura, que era a maior da Rede Paranaense, né? Aí daí eu tinha já tocando, comecei a tocar, montar um conjunto, aí já dava para viver da música, aí eu pedi demissão, saí da rádio para cuidar da banda. Legal. Diz uma coisa, Britinho, você com o seu irmão, com esse duo de violões, você trabalhou em comícios. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foram os comícios do Américo Dias Ferraz que vocês fizeram. Fizemos poucos comícios, mas fizemos. O que mais eu me lembro foi em frente à Igreja São José, Brasil com Riachuelo. Em cima de um caminhão, a iluminação era precária, colocava 2 caibros ou mais amarrados na carroceria do caminhão, colocava um cordão de luz comum, essas lâmpadas, e colocava uns alto-falantes, aquelas cornetas grandes de aço, que o som era ali que funcionava. E nós com 2 violões, e tinha um apresentador, locutor, um microfone só. A hora que o locutor apresentava, ele tinha que colocar o microfone na boca do violão para sair o som, correto? Microfonia é o que mais tinha. E com relação ao Américo Dias, ele era aquele mineiro matuto, vamos dizer assim, né? Meio bagual, né? Que nem diz o gaúcho. Ele fazia comício de revólver Schmidt brilhando na cintura e um baita de um chapéu na cabeça. Calça branca, sempre bem vestido socialmente, né? Camisa manga comprida, e o pessoal aplaudindo em frente. Quando terminava o comício, 2 coisas. Primeiro, tinha o barzinho na esquina Bar do César, um bar grande, tradicional, a sorveteria. Ali ele convidava os leitores, o pessoal, para tomar à vontade ali por conta dele. Tá. Saindo dali, eu levava os violões em casa, ainda ia colar os cartazes nos muros, eu e meu irmão. Cartaz de propaganda do Américo Dias. E assim que foi. Aí depois que ele foi eleito, a gente era ainda muito jovem, eu acompanhava a movimentação na casa dele, não na prefeitura, de eleitores, população que ia até a casa dele na Avenida Curitiba, pedir as coisas, né? Porque ele era muito bom, aberta, coração muito bom. E ali vivia cheio de gente na área da casa, até na rua, até na avenida. Legal. Bom, você falou que você entrou na Rádio Jornal. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na Rádio Jornal, Britinho. Como é que era o seu trabalho ali? Hoje as pessoas chamam de DJ, né? Mas era disc jockey, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E nem disc jockey não era. O disc jockey na realidade era o locutor. É ele que comunicava. A gente era operador de som e quando fazia rádio novela, trabalhava com um contra-regra atrás da cadeira. A gente com os potenciômetros da mesa de som, trabalhando com os 3 picape, né? Que nem eu te falei, existia 3 picape com rotações 78, 45 e 33. Aí tinha as vinhetas que eram gravadas, a trilha sonora das novelas, vamos falando de novela, de radionovela. Gravava, eu escolhia, porque eu já era discotecário também, eu conciliava 2 funções, operador de som e discotecário. Então eu selecionava os temas de filmes para fazer o roteiro das novelas. O que eram as novelas? As novelas eram normalmente tiradas das revistas em quadrinhos, de romance e tal, né? E chegamos a fazer uma novela de terror, que passava sexta-feira. Essa novela de terror eu cheguei a trabalhar, tá? No PS artístico. Novela,
ruído, por exemplo. O que era o ruído? Toda a sonoplastia você fazia ao vivo. Ao vivo, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Direto da mesa de som, era transmissão externa, né? Tinha que pedir a linha telefônica para poder... tinha que sintonizar o rádio nas rádios para retransmissão da Voz do Brasil, né? Rádio Bandeirantes. E transmissões de futebol, transmissões de bailes sociais, de desfiles. Mas era tudo muito complicado, era difícil. E nessa época que você trabalhava na Rádio Jornal, você já tinha montado os cometas ou ainda não? Não, ainda não tinha montado os cometas. Então como é que foi a sua ida depois, ô Britinho, para os auditórios da Rádio Cultura? Porque você já era músico, trabalhava na Rádio Jornal, mas como é que você foi trabalhar nos auditórios da Rádio Cultura como músico de acompanhamento, dos programas ali? Fala um pouquinho desse período aí, quem que te convidou? Realmente os acompanhamentos no início foi mais no Clube do Caçula, que eram crianças, né? Depois a Rádio Cultura chegou a ter programa de auditório todos os dias da semana, de segunda a domingo. Domingo tinha 2 programas. Na parte da manhã o Clube do Caçula e à noite tinha o Maringá Se Diverte. Tá? Era tudo de auditório. O Clube do Caçula era auditório também, correto? Então os programas eram... Eu tive um programa exclusivo quando eu comprei a guitarra em 62. O Enéas Tristão, que era o gerente, criou 2 programas para mim. Um chamava-se Uma Guitarra Dentro da Noite, cobrado ingressos, né? Inclusive foi patrocinado pela Musical, ele que fez até os convites, né? Os ingressos, né? E em cada audição eu trazia um convidado, um instrumentista, um cantor, e eu acompanhava também o convidado, correto? Aí tinha um apresentador, né? Que era o Rubens Buch, era o Brasil Filho, locutores de renome. E tive também um programa de estúdio ao sábado, à tarde, acompanhando o Rosalino, que era um cantor que ficou muito famoso na cidade, a Geni Kornezuki, que era a cunhada do dono do Colégio Paraná, e o Christian Herold, que era um alemão que cantava muito, tipo assim, Granada, essas músicas pesadas, italianas. E a gente tinha um programa de meia hora ao sábado. Então realmente eram muitos programas, tanto de estúdio como de auditório, na Rádio Cultura. Como é que funcionava a dinâmica dos programas que você era um músico de acompanhamento, Britinho? Por exemplo, o Clube do Caçula tinha um ensaio antes? Você achava o melhor tom para a criança cantar? Difícil, hein? O músico tinha que ser bom ali, né? Tem que perseguir. E como é que era esse programa? Olha, o programa é o seguinte... Essa dinâmica? Tinha uma sala de ensaio, a Rádio Cultura tinha uma escola de samba. Então os instrumentais, tinha a sala de ensaio no fundo da Rádio Cultura. E ali a gente usava para todo tipo de ensaio, inclusive eu gravei o hino do Grêmio em 63, né? Com o Jangada cantando e tal. E ali a gente ensaiava no sábado as crianças. Só que ensaio era mesmo só para saber, mais ou menos. Chegava na hora de cantar, tinha alguns bons, mas a maioria você fazia a introdução da música num tom e ele entrava no outro. Aí você tinha que rapidamente, tinha que ter ouvido para perseguir. Falava perseguir, né? Achar o tom dele. Mas muitos não paravam no tom, ficavam correndo para lá e para cá. Tá? Mas não tinha classificação, não tinha nada, era à vontade. Mas dali saiu muitos cantores bons. Inclusive nessa foto que você viu tem a Sebastiana, que foi secretária da prefeitura, que ela cantava, ela era menina e cantava muito bem. Legal. Tá tudo tranquilo aí? Conseguiu? Tá bom. Bom, vamos lá. Britinho, é inevitável a gente não citar a sua banda, que foi uma das de maior prestígio da cidade, Britinho e Seus Cometas, né? Primeiro nasceu como os Cometas ou já nasceu como Britinho e Seus Cometas e depois você deixou só os Cometas? Nasceu como Britinho e Seus Cometas. Legal. Na época, viu, Miguel? Na época existia muito essa questão de o nome do dono, do líder, aí o nome da banda. Então na época tinha Boneto e Seus Cometas em Curitiba, tinha Bill Haley e Seus Cometas, era um conjunto famoso americano, e eu talvez tenha me espelhado nisso, Britinho e Seus Cometas.
Legal, então a ideia nasceu inspirada nos outros grupos que já existiam por aí, né? Cometa, exato. Quem foram os primeiros integrantes da banda, Britinho? Baterista José Bortoleto, ritmista e cantor Arcílio Marques, sax Décio, irmão do Lélio que entrou depois, contrabaixo não existia, na época não tinha, era guitarra, acordeon, Valdemiro, bom, muito bom por sinal, era acordeon, guitarra, ritmista e cantor, baterista. E vocês fizeram muitos shows? Muito. Em Maringá, vocês Muito. tocaram em tudo quanto é lugar que era possível. Todo Na tipo. zona, clube social. Exato. Fala um pouquinho dos locais que vocês passaram e talvez um show que marcou mais você, Britinho, ao longo dessa carreira. Olha, veja bem, a zona, por exemplo, os Cometas, os Britinho e seus Cometas, a banda inteira nunca tocou na zona. Tocava alguns músicos, como eu toquei muito, né? A guitarra era uma novidade, então, né? Mas desde 58 eu comecei, já inaugurei uma boate lá com o nome de Cadiz, mas tocando violão. Daí vieram os clubes, né? O Aeroclube foi o primeiro que eu toquei, desde 63, 64. Aí vieram o Clube Olímpico, daí veio Centro Português, o Country, né? O Teuto, fazia muita festa alemã, festa do chopp, né? E a região toda. Paraná, interior de São Paulo, os Cometas, os Britinhos e seus Cometas tocaram em vários lugares. Agora show, acompanhei vários, é até difícil citar a quantidade de cantores e cantoras que eu acompanhei. Agora de shows importantes que eu fiz, que marcaram, existia um cantor na década de 60, 67, chamava-se Vicente Celestino. Fez muito filme e foi um dos shows que marcou, que eu fiz no Cine Maringá, aniversário de 67 20 anos. de Maringá, exatamente. Juntamente com a cantora Ângela Maria, que também era um nome nacional. Esses eram artistas de rádio e cinema, marcaram. E depois na atualidade que marcou muito foi Sandy Júnior, no auge que eu fiz muitos shows com eles, Ivete Sangalo e muitos outros artistas. Legal. Ô Britinho, nessa época aí, década de 1960, 70, os Cometas já acompanhavam comícios aqui pela cidade? E teve algum que marcou você? Comício, muitos comícios, muitos. Era moda, comício estava na moda. E olha que rendia voto para os políticos, hein? E não custava caro, né, Miguel? Mas que marcou de comício, teve comícios que além da banda eu trouxe artistas, estava na onda trazer artistas, né? O show de encerramento normalmente custava uma fábula, 3, 4 vezes mais o valor de um show. E talvez aí inflacionou, foi onde pararam com os showmícios, né? Mas que marcou assim, olha, o Silvio Barros, por exemplo, a gente criou algumas modalidades diferentes para marcar os comícios dele diante de outros, né? Por exemplo, nós criamos uma música de abertura para a hora que anunciava a presença dele. Isso aí marcou muito, porque os comícios iam até meia-noite, 1h, e ele normalmente entrava meia-noite. Então, para segurar o eleitor, o público, eu criei uma coisa que até sacrificava um pouco o músico, né? Porque veja bem, a gente começava a fazer chamada de comício às 2h da tarde, o local do comício. Depois, às 5h, tinha que carregar o instrumental. Aí não jantava, foi durante 5 meses sem jantar. Aí 7h já tinha que ter som de banda no local, para começar a atrair público. Aí já começava. Aí terminava 1h da manhã. Daí falava um vereador, eu tocava uma música. Falava outro vereador, eu tocava outra música. E assim foi intercalando até a hora que o Silvio chegava no palanque. Aí eu criei um prefixo com a música Concerto para um Verão,
Aí todo mundo já sabia, cantava junto. Era muito bonito. Você se Antes, lembra como como é isso. que era a música? Como? Você se lembra como era essa música? É, a música? É, Pararararará, tarararararará, pá, pá. Era tocado no pistão. No pistão, era muito bonito, era tema de novela. é instrumental. Então. Instrumental, tudo instrumental. Ah, legal. Na época usava muito instrumental, né, Miguel? Aham. Hoje a gente tocava jantar dançante, não tinha música vocal, para não ficar alto o som. Era só instrumental e bem suave. Para acompanhar as pessoas dançando. Né? Exatamente. Ô Britinho, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Adriano Valente. Você disse que ele falava que tinha que prestigiar você. Como é que era a sua relação com o prefeito Adriano Valente? Adriano Valente, eu fiz a campanha política dele, comícios grandes, como aqui no Maringá Velho, porque comício tinha isso, né? Tem os locais que dava público, tinha lugar que não. Normalmente nas vilas, né? Mais gente. No centro quase ninguém vai. E fiz grandes comícios com ele aqui no Maringá Velho, no Jardim Alvorada, Operária. E ele sempre prestigiou o meu conjunto, né? Tanto que ele falava em público, muitas vezes eu ouvia ele falar assim, temos que prestigiar o Britinho e seus cometas, porque todo fim de semana ele vai para a região toda aí trazer dinheiro para Maringá. E eles faziam muito evento, inclusive fiz muitos eventos para eles também, para a Dona Purificação, né, do SOS, para arrecadar fundos. Cheguei a fazer muitos eventos, jantar dançante, sem cobrar cachê. Aí ele já era amigo meu, porque ele é advogado, né? Era advogado. E a gente tinha muito contato com ele. Era muito companheiro, vamos dizer assim, né? Foi um dos prefeitos que eu gostei de trabalhar e gostei da posição dele com relação à música. Legal. Ô Britinho, com a sua visibilidade na rádio, no seu conjunto, você se transformou num grande empresário do entretenimento. Ainda na década de 1970, que você já acompanhava, fazia muita coisa, né? E aí, em 1976, você decidiu concorrer ao cargo de vereador. O que te motivou a disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores em Maringá, lá em 76? Miguel, o rádio, quando eu comecei e tocar com meu irmão e depois trabalhar em rádio e acompanhar artistas famosos, porque os artistas normalmente eles gravavam no eixo Rio-São Paulo e eles vinham de carro distribuindo os discos. Além dos discos que a gente recebia através do correio, eles vinham, muitas vezes os artistas vinham passando nas emissoras de rádio e quando as rádios tinham auditório, já programava com antecedência um show e já trazia o disco em mãos. E como eu trabalhava em rádio e tocava, eu era exclusivo para acompanhar todos os cantores que vinham para trabalhar na rádio. Esses que não traziam o próprio acompanhamento, claro. E isso aí deu um nome muito grande, porque rádio, até hoje, rádio tem uma força muito grande na região. E a cultura, ela era possante, né? Então, estava sempre falando o nome da gente, né? E isso aí deu uma força muito grande para que, quando eu montei a empresa de promoções, fosse visitar clientes, já sabia quem eu era, né? Através da banda que tocava e através de ouvir no rádio. Aconteceu em 63, de fazer um carnaval em Janiópolis, perto de Campo Mourão. Eles vinham contratar direto na rádio, a banda, sabe? Veio de Janiópolis para me fazer um carnaval lá. Eu me lembro que eles tinham alguns músicos, né? Naquela época lá. E eu só levei um trombonista e eu de guitarra e fizemos um carnaval junto com uma família que tocava acordeon, bateria, cantava, né? Eu fui integrar esse grupo, sabe? Porque a gente tinha também um nome pessoal, né? O Britinho e sua guitarra, ficou assim no ar, né? E esse nome que você tinha te motivou a concorrer como vereador, foi isso? Ou alguém te incentivou? Não, o Silvio Barro, o pai,
que eu fiz toda a campanha dele, né? For vereador estadual, federal e prefeito, a gente tinha um acesso muito grande, uma amizade muito grande com ele. E na época eu era filiado ao MDB. No entanto, no ano que eu concorri, em 76, o governador, me parece, Jaime Canet, da Arena, né? E não tinha muito vínculo, a Arena com o MDB não se bicavam, né? Então o João Paulino foi candidato a prefeito naquele ano, e o Silvio Barro falou: Brito, você tem um nome muito grande, todo mundo te conhece, né? Da banda, de rádio, aquela coisa toda, você fez minha campanha, fez o Adriano, fez tal, você é muito conhecido, nós estamos precisando de gente assim que se candidate a vereador pelo MDB para reforçar o partido. Então a gente vai dar, se você quiser, a gente vai dar todo o apoio, se for possível, né? Você não vai gastar nada e tal, vamos fazer. Entra como vereador aí, de repente você se elege. Falei: ó, Silvio, eu até agradeço, só que eu acho que eu não nasci para ser político, eu acho que eu nasci para trabalhar para político, em show, né? Coordenar campanha. Agora, ser o candidato, apesar que para mim, eu tenho meu trabalho, eu, né, não vou ver de política. Se eu ganhar, tudo bem, se não ganhar, a mesma coisa. Então eu vou entrar, só que eu não estou tendo tempo, eu tenho construindo uma casa, eu vou continuar fazendo meus shows, não vou me dedicar à campanha política. Mas eu vou trabalhar, eu vou para os comícios, eu vou para o palanque, eu vou falar, né? Eu vou fazer o que eu posso. E concorri, fiquei para suplente, não consegui eleger. Você usou um slogan na campanha muito criativo, que era mais harmonia na Câmara. É claro que vinculado com a sua veia artística de músico, mas essa ideia surgiu porque você percebia que a Câmara tinha muito embate e você queria ser uma pessoa que traria essa neutralidade ali? Exatamente, nada se resolvia. Aliás, é uma coisa normal na política até hoje que você vê, né? Dificilmente eles estão se entendendo todos, né? A gente tem acompanhado aí, mesmo Maringá está tendo alguns probleminhas, e a gente trabalha em uma região muito grande, vê isso, a gente trabalha muito para a prefeitura, e nós acompanhamos esses debates de vereadores com prefeito, com governador. Mas eu criei esse slogan, que nem você falou, harmonia é harmonia de música, né? E eu achei interessante que isso aí era um slogan bom. E eu tinha um plano de trabalho até bom, como uma passarela, eu já pedi uma passarela ali para o UEM, porque aquela Colombo cada vez pior para atravessar. E os estudantes, né, que vêm do centro, na época uma das metas minhas era essa, criar uma passarela, fazer uma passarela ali no Chico Neto para atravessar para o UEM. Tá? E muitas outras coisas que eu tinha ideia, porque eu conheço a cidade, né? Eu vejo as necessidades. Então, tinha bons planos, mas alguma coisa que eu sabia que atrapalhava é que o meu trabalho era viajar na região toda, continuar fazendo show, que é a meta minha, é sempre até hoje, né? E não me dediquei à campanha, tanto que um dia o Valber Guimarães, político famoso, né? Ele falou para mim: se você ficar andando de carro, não andar pelas calçadas, pegando na mão do eleitor, você não vai ganhar a eleição. Eu falei: olha, então não vou ganhar, porque eu não tenho tempo para sair a pé pedindo voto. Eu vou... Aí tanto, o Miguel, que quantas vezes no palanque tinha o horário que era para mim falar, e algum outro vereador, eles achavam que eu já estava eleito pelo conhecimento, pelo nome. Alguns candidatos, ou o apresentador falava: Brito, você não quer dar a vez para fulano falar? Porque você já está eleito, fulano precisa aparecer, e coisa e tal. E eu simplesmente tocava, né? E às vezes eu cedia o meu horário de fazer o discurso para ceder para algum amigo, candidato também. E você fazia os seus próprios comícios naquela época? Você estava concorrendo como candidato? Você chegou a fazer os seus próprios comícios? Não cheguei a fazer. Mesmo porque eu estava com a banda tocando, né? Eu tinha a obrigação de tocar no palanque de todos os vereadores que participavam, né? E também porque como é que se diz? Ficava muito caro, né, para ter um próprio comício. Eu cheguei a trazer um grupo paraguaio para participar de alguns comícios nossos, né? E para ajudar na campanha.
mas comícios próprios eu não tive nenhum. Bem, você era muito próximo ao Silvio Barros, como você já falou para nós, né, Dona Bárbara e tal. E o Silvio, lá naquelas eleições de 76, ele declarou apoio ao seu secretário municipal, Antônio Pedro Assunção, né, que acabou concorrendo pelo MDB 2. E foi por isso que você concorreu pelo MDB 2, o Silvio pediu para que você concorresse pelo partido do Assunção. E antes disso, você já tinha alguma filiação partidária ou não? Você já se filiou para concorrer a pedido do Silvio? Eu já me filiei ao MDB para concorrer nessa eleição. Agora a questão do Assunção, o MDB não vinha bem na época e parece, segundo consta, que era uma campanha para o MDB realmente perder. Tá? Mas, talvez se eu tivesse concorrido na outra chapa com o Valber Guimarães, que é um político mais conhecido, me ajudaria muito. Agora o Assunção não tinha cacife para ser eleito, todo mundo sabia disso. E era vinculado, quer dizer, o material que era feito, vereador e prefeito, quem votasse em mim, no caso, como candidato a vereador, automaticamente estava dando voto para o candidato a prefeito que ele estava coligado. Lá nas eleições, 15 de novembro de 76, você fez 128 votos. Né? Você já comentou que você não tinha tempo para fazer, você concorreu à campanha, você concorreu mais para atender um pedido do Silvio e tal. E você citou agora que talvez se você tivesse concorrido em outra chapa ou o candidato fosse outro, o cenário tinha sido diferente. Mas, a bem da verdade, pelo que você me falou, é que você não tinha nenhuma pretensão política, né, Brito? Você não, foi para atender um pedido do Silvio. Não, eu inclusive estava com a minha banda tocando, os Cometas, e também com o grupo Aleluia. E a situação financeira do partido era muito ruim. Então o comércio é que teria que ajudar. Porém, como a situação do MDB não era boa, as empresas não tinham interesse em ajudar, porque viu que estava fraco, que não ia ganhar. Então o interessante seria ajudar um partido que com certeza vai ganhar e vai ter retorno. Então a situação seria essa. E eu saía com o diretor, com o financeiro da campanha, no comércio, nas empresas, pedindo dinheiro. Porque tinha que pagar outro conjunto e tinha que pagar as despesas que são muitas, né, despesas. E o partido estava sem dinheiro. Entendi. Depois dessa experiência na política, Brito, você se distanciou da política como candidato e ficou apenas com os comícios? Você não quis ter mais nenhuma experiência como candidato? Já foi convidado novamente? Como é que foi depois disso? Não, eu já tive convite, mas eu não tive o menor interesse, sabe? Porque eu acompanho alguns políticos por aí que acho que não é o meu feitio. A gente tem uma coisa que é de prometer e cumprir, sabe? E eu preferi ficar do lado da música mesmo, com a minha empresa, com o conjunto e tocar as coisas assim, porque a política eu acho que não foi feita para mim. Eu gosto muito de trabalhar com determinados políticos, que independente da política são amigos, né? Que é o caso do Silvio Barro, Ricardo Barro, família Barro, enfim, né? E também Adriano Valente, o Américo eu tive pouco contato, né? Fiz o comício dele junto com meu irmão em 56, mas não tenho pretensões nenhuma, nunca mais tive de sair candidato, não. Mesmo porque a gente ficou um pouco afastado de emissoras de rádio, né? Já não tinha mais aquele vínculo para ficar o nome no ar, né? E outra coisa que eu senti, Miguel, é que muita gente, muitos candidatos gastaram o que tinha, venderam carro, casa para gastar na campanha e perderam. Então, muito pelo contrário, durante a campanha, a minha campanha, eu construí uma casa, uma boa casa, estava construindo. Além de cuidar da campanha política, do comitê, de chamada de comício e banda e tudo, eu estava construindo uma casa e consegui construir durante a campanha. Então, ao invés de vender, eu comprei, entendeu? Britinho, você comentou que desde o Américo, basicamente você teve uma relação direta ou indireta com todos os prefeitos até agora, né, da nossa cidade. Qual deles que você destacaria, na sua opinião, que teve
o maior impacto enquanto figura pública e realizações para o município? Você como empresário, como cidadão maringaense, quais você destacaria? Olha, veja bem, cada prefeito tem o seu sistema de administrar, como qualquer empresa, né? Tem aqueles que são mais arrojados. Silvio Barro foi um prefeito arrojado. Ele enfrentou vários processos aí, quando abriu aquela perimetral, né? Aquela avenida JK e outras coisas mais. Mas ele fez muito, porque ele pegou aquele Jardim Alvorada, você não conseguia, era puro buracão, né? E muita coisa. A cada um fez um pouco, né? Foi uma somatória. Fica difícil até falar qual foi melhor, entendeu? Agora, por exemplo, Jário Janotto. Jário Janotto, ele administrou, ele foi da diretoria do Clube Olímpico durante 25 anos. Eu acredito que ali foi um trampolim para ele sair prefeito, né? Mas apesar da gente fazer muita negociação de shows quando ele era diretor do clube, não foi tipo assim um prefeito que prestigiou a nossa empresa. O que mais prestigiaram foi Silvio Barros, Adriano Valente, Ricardo Barros, né? Esse pessoal prestigiou. Então, o que eu senti dos prefeitos, a gente fica muito ligado nessa parte de continuar prestigiando a prata da casa, a empresa da cidade, né? Ô Britinho, a gente já está aqui encerrando esse bloco, porque o foco é a história política, né, de Maringá. Especificamente esse recorte, cada um dos entrevistados vai falar um pouquinho sobre a sua participação na política, e esse é o objetivo desse documentário. Teve algum fato curioso que você queria destacar e que a gente não falou aqui nessa entrevista? Algum fato relacionado à política, alguma curiosidade, alguma situação engraçada que você gostaria de relatar e que a gente não destacou? Olha, é engraçado, eu não sei se engraçado, na campanha, quando o Silvio Barro ganhou para prefeito, eu tinha um Fusca 69 e a multidão era muito grande acompanhando o resultado nas urnas e ficaram ali no ginásio de esporte do Maringá Clube e eu estava com um Fusca um pouco afastado. E quando deu o resultado que o Silvio foi eleito, a multidão queria levar ele no colo, entendeu? E aí deu certo que ele me viu chegando com o Fusca e ele me acenou com a mão para ir lá tirar ele do meio da multidão, para levar para casa dele. Então eu achei assim, uma coisa até interessante, né? Porque será que não tinha mais alguém com ele ali, da família, coisa e tal? E girou assim uma amizade, eu era de casa, né? Porque o Silvio, ele não sei se ele tinha casa na época, mas ele morava na casa do doutor Nabi Zacarias, era uma casa grande, justamente para ele fazer as festas para os funcionários de grau mais elevado, né? Vereador. Ele gostava muito de fazer umas festinhas na casa dele. Ficava na Campos Salles ou ficava na rua Campos Salles, a casa dele? Não era na Zacarias, ela estava ali pro lado do Instituto de Educação, por ali, né? Era uma casa grande, ampliaram mais um pouco, então tinha condição de receber. Ao invés dele, ele falava assim, que ao invés dele gastar dinheiro para aluguel de clubes sociais, quando vinha autoridades de Curitiba, Brasília e tal, ele fazia as festas aí mesmo, entendeu? Recepcionava nessa casa. E os cometas estavam sempre lá, abrilhantando musicalmente as festas que ele fazia. Legal. Quem que era o Nabi Zacarias? Doutor Nabi Zacarias, eu sei que ele era médico, mas não era uma pessoa muito influente na área médica, né? Legal. Britinho, é isso por enquanto que a gente tem, mas eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas entrevistas aí, porque tem muito documentário para vir por aí. Ô Britinho, eu queria que você falasse como é que foi a morte do Silvio Barros, em 79, que aconteceu no aeroporto de Maringá. Miguel, eu não sei realmente detalhes, sabe? Sei que ele me parece que ele estava embarcando para Curitiba e deu um infarto fulminante lá no aeroporto. E foi a notícia que eu fiquei sabendo, que foi rapidamente, já anunciaram, né?
mas eu não acompanhei, ninguém foi lá na hora, nem Mas acompanhei. foi uma grande comoção para Maringá, você Foi. se lembra disso? Foi muito, muito, muito. Apesar de tudo, ele era muito benquisto, né? Eu tive muito acesso com ele, inclusive, a respeito da TV Cultura, né? Porque eu tinha uma ação da cultura em meu nome, né? Porque era do japonês, Fujiwara, não podia ter. E daí eu tive que transferir para ele, que ele adquiriu a ação e tal. Mas a gente conversava bastante, né? Porque na realidade eu tive um irmão que trabalhou, ele teve um depósito de material de construção em 1955, ali na antiga General Câmara, que é a Duque de Caxias, perto da prefeitura. Eu tinha um irmão que trabalhava lá para ele. E daí a gente já se conhecia, eu acho que ele, não sei se ele tinha casado já com a dona Bárbara ou se ele estava noivo. E a gente continuou tendo contato, sabe? Aí depois vieram os filhos, né? O Silvinho, que acompanhava as reuniões sempre junto com a gente, que a gente acompanhava, e o Ricardo, né? Que era o mais novo, que gostava muito de festa e tal, que resolveu se candidatar. Bom, essa parte já vem depois. Mas houve uma preocupação quando ele se candidatou, o Ricardo, justamente por ele não seguir os passos do pai. E olha aí, ele é uma cópia, né? Ele é uma cópia. Hoje virou uma grande referência. É. Beleza, era isso só que eu queria pegar essa falinha da morte do Silvio.